O que é druidismo? Esse é o tema do vídeo de hoje, então vamos lá. Primeiro precisamos entender o que é um druida. Um druida é um sacerdote do povo celta. Mas o que é um sacerdote? Sacerdote, ele tem a função de trazer o conhecimento, trazer a palavra de algum determinado tipo de cultura, religião. Então, um druida é um sacerdote do povo celta. Ele vai trazer o conhecimento da cultura celta para o pessoal, para a gente, para a humanidade. O druidismo é praticar e vivenciar essa cultura celta. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. O que era a cultura celta? O que eles pregavam? Como que era a vida? O seu culto religioso? Então, vamos lá. Primeiramente, o povo celta, né? O povo celta e druidismo, tá? É praticamente a mesma coisa, tá bom? Então, o povo celta, o druidismo, ele tem por a função, né, trazer esse conhecimento do povo celta. E eles têm esse modo de viver que não seguem regras nenhumas, entende? Ele não segue regras como muitas religiões, como a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo não, perdão, o catolicismo, enfim. O povo celta, né, druidismo, entre aspas, druidismo, que é a mesma coisa praticamente, eles têm uma cultura livre, eles não seguem regras nenhuma, entendeu? São povos livres que não seguem regras, tá? E a questão espiritual deles é a própria natureza. Não importa onde você está, se você está longe da natureza, perto da natureza, a natureza faz parte de um todo só. Eles têm essa visão. Então, por mais que você esteja num local só com pedra ou só tijolo e cimento, há natureza naquilo. Então, seria estar conectado com a natureza. Tudo à nossa volta é a natureza. Então, quando você se conecta com a natureza, você está se conectando com o todo, com o Deus, o Criador. Mas não que eles tivessem essa visão. É como se tudo que fosse natureza, tudo que é vivo, tudo que existe é natureza, entende? Então, quando você se conecta com a natureza, se conecta com as coisas, sente o ar, respira o ar, toca no chão, quando você se conecta, você, em qualquer lugar onde você esteja, você está se conectando com a natureza. E o culto deles é isso, se conectar com a natureza, você entende? Então, eles não seguem regras, nada, tá bom? Então, onde você se conectar com a natureza, se sentir livre, onde, sabe quando a gente está fazendo alguma coisa e a gente se entrega de coração para aquilo, se sente satisfeito, prazeroso? Pois é, se você se consegue se conectar com a natureza e sentir prazer com a natureza, naquilo que você está fazendo, você está se conectando com o todo, tá? Então, a cultura deles é algo simples, se conectar com a natureza. Não seguiam regras, nem nada, tá? Sobre a parte espiritual, a parte religiosa, como eu disse, não seguem regras, porém, eles se conectavam com essas energias da natureza. Então, para eles, tudo que existe, tudo que tem energia, tem uma alma, entende? Tá vendo essa vela acesa? Tem uma alma ali nessa vela. Tudo que vibra, tudo que manifesta algum tipo de energia, tem uma alma, entendeu? Então, eles tinham essa questão de se conectar com a natureza. Por isso eles acreditam que tudo vem da natureza, tudo é algo derivado da natureza. Então, quando você se conecta com a natureza, você está se conectado com o todo. Então, a cultura deles é simples. Sobre questão de magia, de feitiços, entende? Sobre os cultos religiosos, nada era passado por escrito, tá bom? Nada era passado por escrito, era tudo verbalmente, tá? O conhecimento era transmitido por algo mais verbal, tá bom?
Só que isso me faz pensar uma coisa, achar uma coisa, porque como eles não seguem regras, como eles não seguem, tem uma crença fixa, entende? A não ser que seja tudo em base da natureza. Então, por isso, eu acredito, agora só uma suposição minha, eu acredito que eles não transmitiam escrito porque não existe regras, entende? Tudo é se conectar com a natureza. Então, o tempo, olha que legal, eu estava dando uma pesquisada sobre isso e eu tinha lido uma frase assim, né? O templo deles é a natureza e as estrelas são a iluminação deles. Então, achei algo muito bonito isso. Então, no meu ponto de vista, na minha opinião, eles não escreviam a cultura deles porque não tinha regra, é algo só a natureza e pronto, se conectar com a natureza. E também nas questões dos cultos religiosos, né, de magias, enfim, o que eles acreditavam? Tudo que te faz livre, tudo que você se entrega de coração é algo que você deve fazer. Então, por exemplo, se você se sente uma pessoa livre na natureza, gosta de, sei lá, tocar uma flauta, ou cantar no meio da natureza, ou dançar na chuva, isso te faz conectar tanto com a natureza, é uma forma de magia, uma forma de se conectar com o lado espiritual aí das coisas. Então, tudo envolvido na natureza, tudo que envolve o lado espiritual, ele vem da natureza. É isso que eles creem. Então, não tinha regras, não tinha nada. Então, aonde na natureza que você se sente livre e feliz? Muitas pessoas gostam de andar na chuva, tocar algum instrumento, enfim. O que te conecta com a natureza? Isso era a questão deles. E não tinham regras na hora de fazer magia, rituais. É onde que te faz ser uma pessoa livre e conectada com a natureza. Muitas pessoas, eu percebo também que muitas pessoas não utilizam velas para fazer magia, não utilizam aqueles muitos materiais. A gente apenas só precisa se conectar com dentro de você. E você também é a própria natureza em si. Então, onde você se sente livre e conectado com a natureza? Lembrando que eles têm uma visão que tudo que é vivo, tudo que tem energia é a natureza. Então, por isso eles sempre respeitam um outro, sempre tem bastante empatia com o próximo. Então, por exemplo, eu me sinto muito conectado com a natureza quando eu vou fazer magia. Então você já se conectou com a natureza, entende? Me sinto conectado na natureza enquanto eu ando na chuva ou vou dar uma volta no campo. Enfim, o que te faz conectar com a natureza? É algo simples. Essa era a cultura dele, uma conexão com a natureza, buscar tudo com a natureza. Então, tudo que envolve a natureza, entende? Eles se conectavam e usavam ela, seja para magias, cultos e até mesmo curas que eles faziam nas pessoas. Era tudo voltado à natureza em si. Beleza? Me pediram para eu dar a minha opinião sobre isso, né? Já um seguidor me pediu para dar a minha opinião sobre essa questão do druidismo. O que eu acho sobre isso? Eu acho o essencial de tudo, sabe? Eu acho que, pelo menos para mim, tá? Minha opinião, essa é a verdadeira religião, essa é a verdadeira espiritualidade, se conectar com a natureza, pois tudo é natureza. Enfim, eu também compartilho dessa visão deles, entende? Tudo é natureza, a gente precisa ter empatia e respeito com os outros. E essa questão de o que te faz se conectar com a natureza? O que te faz se conectar? Porque para eles, novamente, a natureza era tudo. É tudo que envolve, tudo vem da natureza, tudo é conexão com a natureza. Você é a própria natureza. O que faz te conectar com isso? Enfim, não importa se você está numa casa, num apartamento, você consegue sentir a natureza, se conectar com a natureza? Enfim, então pelo menos para mim, eu acredito que essa seria a verdadeira base que todo mundo deveria ter, entende? A questão do respeito à natureza, o respeito com o próximo em si, tá bom?
o que vai fazer a gente evoluir, crescer. Então, na verdade, eu sempre segui essa questão, né? Sempre segui essa questão de se conectar com a natureza, fazer coisas que a gente traz prosperidade. No caso, sobre cultos aos deuses, os cultos aos elementais da natureza, né? Eles não tinham uma regra específica a seguir, entende? Para eles era tudo que deixava confortável para se conectar com essas divindades, porque eles acreditavam sim nessas divindades, como eu disse, porque tudo para eles é natureza, tudo que envolve energia tem algo, tem uma alma, entende? Então por isso esse culto aos deuses da natureza, aos elementais. E como eles dizem, né, nos estudos que eu estava estudando sobre isso, um pouco antes de falar desse vídeo, quando você se conecta, se sente confortável, é dessa maneira que você deve fazer. Antes, né, me perguntaram também como é que eu faço culto aos deuses das naturezas, aos espíritos da natureza, aos elementais, aos deuses da natureza. Antes eu oferecia comida para eles. Era oferenda, comida. Eu não me sentia confortável desse jeito. Não me sentia confortável desse jeito. Então eu tentei de uma maneira diferente. Aonde eu me sentia mais confortável fazendo uma amizade com eles, sem oferecer comida, sem nada, uma verdadeira amizade, criar um laço de amizade com eles. Foi assim onde me sinto livre e confortável. Então, voltamos um pouco o vídeo, que é a cultura deles, onde você se sente livre, confortável na questão de se conectar com a natureza, com tudo que envolve a natureza. Sabia que você consegue se conectar com a natureza dentro da sua casa? Não precisa estar num campo, num sítio, numa mata. Não. Onde você se sente mais confortável. Enfim, então, eu não me sentia confortável fazendo esse culto aos deuses, doando coisas, entregando comida para eles. Eu não me sentia bem naquilo. Não me sentia. Então, eu fui tentando de maneira diferente, criando esses laços de amizades, entende? Conversando, até que foi algo que eu consegui me conectar. Então, a partir do momento que eu me conectei com eles, foi aonde eu me sentia mais à vontade com as divindades, com os elementais da natureza. A mesma coisa serve para a deusa Ísis, tá vendo aqui, ó? Essa estátua é a deusa Ísis. Antes, eu oferecia comida para ela, ficava louvando, Deus aí, sabe? Ficava idolatrando ela. Eu não me sentia confortável naquilo. Então eu tentei de maneira diferente, né? Fazer a mesma coisa com os espíritos da natureza, se conectar com eles, conversando, entende? Criando um laço de amizade. Foi aí que eu tive essa conexão. Então uma coisa que realmente eu concordo 100% na cultura deles, né? Que é uma cultura muito simples, e eu concordo com tudo, na verdade. Aonde você se sente mais confortável e livre, seja na natureza, conversando com as divindades, os elementais, seja o que for. Você se conecta da natureza através disso. Então não faça coisas que você não se sente confortável. Não é porque o outro faz oferenda para os espíritos que você precisa fazer. Às vezes, que nem eu, só um laço de uma amizade, conectar com eles, conversando, já é o essencial. E foi onde abriu as minhas portas e me fez criar uma conexão enorme. Então, o que te faz sentir mais à vontade? Nos rituais, nas magias que você faz, tenta não ficar seguindo uma receitinha que os outros fazem. Pega 7 velas, faz tal coisa. Desde que você se conecte com aquilo, as coisas fluem de maneira mais fácil. Antes, eu costumava fazer vários rituaisão. Nossa, acendi um monte de vela. Eu não me sentia à vontade fazendo aquilo. Mas quando eu comecei a fazer algo mais simples, mais tranquilo, foi aonde eu me conectei melhor. E ainda penso atualmente em diminuir ainda mais e tentar fazer um ritual mais simples ainda, de limpeza, de prosperidade, questões amorosas também. Porque, para mim, é realmente isso, no fundo do meu coração que eu vou falar agora. Coisas simples me agradam mais, entende? Do que coisas mais complicadas. Qualquer coisa que envolva mais, quanto mais complicado, pior, mais afastado eu me sinto
do lado espiritual. Quanto mais simples, entende? Melhor para mim. Então esse foi o jeito de me conectar com a natureza. Então para eles tudo é natureza. Se você consegue se sentir livre, sentir um prazer naquilo que está fazendo, você se conecta com a natureza. Não necessariamente você precisa estar num campo, num mato, cheio de floresta, né, cheio de árvores, num rio. Não, eu posso me conectar com a natureza aqui, dentro da minha casa, dentro de mim. Onde você se sente mais confortável é a chave de conexão, tá? Então essa é a cultura deles, se conectar com a natureza, tá bom? E é isso que eu vivo, gente, também, tá? E é isso que eu sigo nessa questão. Muito obrigado, viu? Espero ter respondido a sua dúvida que você perguntou. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, de me seguir para mais. Quem quiser marcar um atendimento no particular, pessoal, sou terapeuta holístico, faço limpeza de chakras, limpeza energética, mapa astral, mapa do anjo, mapa numerológico, leituras de registros acásticos e trabalhos espirituais. Quem tiver interesse, meu contato, meu número no meu perfil, é só me chamar lá, pessoal. E gratidão a todos.